7h10. Isabelle, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo aí pelo YouTube e já desejando de antemão uma ótima semana a cada um de vocês. Vamos falar hoje de fibromialgia e alimentação. E aí? Isso. Então hoje eu venho aqui me compadecendo dessas mulheres. Por que mulheres? Porque a maioria dos diagnósticos de fibromialgia são em mulheres. E de modo especial também porque eu cresci vendo minha mãe, né? Depois de ser diagnosticada com fibromialgia, toda uma evolução, né? De diferentes fases. E eu me compadeço muito dessas mulheres, principalmente as que chegam em meu consultório, que relatam muita dor, né? Então, quem tem fibromialgia sabe o quanto é dolorido, né? E além dessa associação da dor crônica e generalizada, vem a questão da fadiga, da alteração de memória, né? Do sono, porque não tem quem consiga dormir com dor, né, Marcos? Então, assim, por mais que você tenha uma pequena dor em algum lugar, né, essa dor vai incomodar o sono. Então, você imagine ter uma pessoa ter uma dor generalizada e tentar dormir, né? Então, assim, é um trabalho que a gente precisa fazer em pacientes com fibromialgia, porque a gente precisa tentar também trazer a qualidade desse sono, porque o sono é aquele momento que a gente diz, os idosos já diziam, né? O sono é reparador. E o sono repara mesmo, gente. Ele age como, as substâncias liberadas durante o sono, elas agem como um scanner, tentando consertar o que estava errado, né? O que deu errado durante o dia. Então, assim, quem não dorme bem, eu sempre bato nesse ponto, que o sono é primordial. Eu sempre falo para meus pacientes, o sono tem que existir um sono de qualidade, porque se não tem sono de qualidade, não tem tratamento efetivo, tá? E isso vai para qualquer pessoa, tá? Não só as pessoas que têm fibromialgia. Então, a fibromialgia, ela é diagnosticada por médico, tá? E hoje a gente já apresenta uma condição muito diferente de antigamente, né? Minha mãe descobriu fibromialgia, eu acho que há mais de 30 anos, então naquela época tudo era muito difícil, até o próprio diagnóstico era muito complicado. E hoje a gente já tem uma facilidade muito maior desse diagnóstico médico, tá? Que isso fique bem claro. E eu quero trazer para vocês, gente, a importância da alimentação para essas pacientes durante o tratamento, para a melhora do quadro, porque queira que não queira, é uma síndrome inflamatória, né? A síndrome de fibromialgia, ela é inflamatória. E a gente precisa ver que esses pacientes, geralmente, eles também trazem algumas doenças associadas a ele. E aí, alguns trazem tireoidite Hashimoto, que é um hipotireoidismo autoimune. A maioria das que eu converso, né, que eu tenho contato, elas apresentam um intestino irritável, né, com dor abdominal, muitas vezes alternando diarreia e constipação, abdômen mais distendido. Então, assim, a gente tem que observar todos esses cases que aparecem também com a fibromialgia. E a gente pode trabalhar isso na alimentação. De que forma, Isabelle? Nós usamos estratégias para trazer a melhora o mais rápido possível do paciente. Geralmente a gente inicia com a dietinha, gente, que baixa em fermentação. O que é isso, Isabelle? A gente tem que tirar alguns alimentos que são fermentáveis. E aqui eu queria abrir um parêntese, gente. Quando vocês veem tem muitos nutricionistas que dizem assim, nutrição sem restrição, nutrição não é para ser restritiva. Gente, existem casos que a gente precisa restringir para trazer a melhora do paciente. Eu não posso tratar um paciente com fibromialgia com um monte de alimento industrializado, com um monte de alimento cheio de aditivo. Não tem como. Eu não vou trazer a melhora do meu paciente. Então, assim, a gente precisa restringir, sim, alguns alimentos para que eu traga, eu converta aí e tire esse processo e faça esse paciente sair do processo inflamatório. Tá? Então, a gente trazer a alimentação com baixa ainda industrializados, a gente trazer aí uma alimentação, uma dietinha baixa em fermentados, que a gente tem até uma sigla em inglês que chama Low Food Map. Então, a gente tira os alimentos que vão fermentar, né? Principalmente esses de origem de farináceos, né? De farinhas, de trigo. E observar quais são as outras questões que o paciente precisa para a gente aí melhorar esse quadro. Então, trazer mais alimentos. Comida de Deus, os pacientes morrem de rir, né? Com essa história de comida de Deus. Então, comida de verdade, comida de Deus. Por quê?
Isabelle, porque eles trazem os nutrientes necessários para a gente sair desse quadro, que são anti-inflamatórios. Estratégias com alguns alimentozinhos, né? Que tem um potencial aí anti-inflamatório, como a cúrcuma, como o gengibre. Depende do paciente também, tem paciente que não se adapta muitas vezes ao gengibre, por diversas questões, não só de paladar. E a gente precisa também trazer aí a exclusão dos alimentos que tem glutamato monossódico, que é aquele aditivozinho que a gente encontra em diversos alimentos industrializados. É só olhar no rótulo, tá, gente? Na lista de ingredientes que vocês vão encontrar. Então, assim, uma alimentação mais natural, com baixa em fermentação, a gente precisa tirar esses alimentos fermentáveis, principalmente pela questão intestinal, porque não adianta também a gente não tratar o intestino, tá? A gente tem que tratar. E a gente, eu digo muito, gente, se a gente tem um processo e a gente faz uma dieta sem tratar esse intestino, sem sinalizar, sem silenciar muitas coisas que nele acontecem, não vai resolver de nada, porque ele não vai absorver direito e a gente não vai ter esses nutrientes adequados, tá? Muita hidratação e sono de qualidade. Eu ouvindo quer saber o seguinte aqui, quem tem a fibromialgia, ela emagrece a pessoa perde peso se tiver fibromialgia, não? Gente, essa questão assim, não que ela vai emagrecer, tá? Então assim, a questão muitas vezes que muitas pessoas diminuem a quantidade de alimentação ingerida. Essa doença, ela é muito relacionada ao sistema nervoso central, hoje a gente já sabe disso. Tanto que a dietinha, a gente precisa fazer uma dieta que ela tem a questão da nutrição, a questão do eixo do intestino-cérebro e a inflamação. Então, a gente tem que bater nesses pontos para que venha a melhora do paciente. Mas, muitas vezes, isso se deve, o paciente... quem nunca viu um paciente com fibromialgia, gente, não imagina a quantidade de dor que ele sente. Tem pessoas que não conseguem, minha mãe sempre dizia, até um abraço dói, né? Isso na época eu ficava muito sensibilizada com essa questão do até o abraço dói, porque você não pode receber carinho, até o deitar na cama dói, né? E graças a Deus, assim, depois de muito tempo, eu sempre digo que eu nunca a vi tão bem em relação a isso, em relação à fibromialgia, de não estar sempre sentindo dor e exatamente você tratar esses pontos cruciais na alimentação. Mas respondendo à pergunta, geralmente isso acontece, né, porque a pessoa sente muitas outras queixas além dessa, da fibromialgia, e que estão diretamente relacionadas ao sistema gastrointestinal e muitas vezes a pessoa não consegue se alimentar direito, tá? E aí vem o emagrecimento também. Que tipo de alimento eu devo evitar? Que tipo de alimento as pessoas que têm fibromialgia devem evitar? Pergunta o nosso ouvinte. A gente precisa entender que a gente tem que trazer a melhora do quadro inflamatório. E para eu trazer a melhora do quadro inflamatório, além de adicionar alguns alimentos saudáveis, a gente precisa retirar. Retirar o que, Isabelle? A gente precisa tirar os inflamatórios, né? Quais são esses inflamatórios? A maioria dos industrializados, gente. Por quê? Eles contêm muito aditivos, eles contêm muitas substâncias que vão causar inflamação. Adoçantes, por exemplo, a gente vai... mas dizem que adoçante é saudável. Adoçante é uma substância sintética que não é reconhecida pelo nosso corpo. Então, assim, o nosso corpo demora a entender o que é aquilo ali e muitas vezes o nosso corpo vai sofrer para eliminar aquela substância, tá? Muitas vezes se tornando tóxica se a gente não tiver aí um controle bem adequado do nosso sistema de detoxificação lá no fígado. Então, a gente precisa entender que a gente precisa retirar, né, esses alimentos industrializados em sua maioria, como, por exemplo... os embutidos, eu gosto muito de falar, porque as pessoas entendem que peito de peru é saudável. Não é saudável, tá, gente? Não é saudável. Então, assim, esses embutidos como linguiça, salsicha, mortadela, todos esses embutidos, eles também trazem substâncias não interessantes, né, para o nosso corpo e principalmente também porque são cancerígenas. Então, industrializados em excesso, esses aditivos alimentares, esses corantes, no caso aí entra também refrigerantes, eles são bem... maléficos, assim, nessa situação. Quem está aqui lhe mandando aqui um abraço é a Margone. Oi, Margone, beijo, bem grande, uma querida. Tem mais pergunta aqui chegando. Isabelle, meu marido fica reclamando porque tomo água várias vezes em grande quantidade. Quando chego da caminhada,
Ele quer que eu tome água aos poucos. Então me fala como devo fazer, por favor. Então, isso é muito relativo, tá, gente? Algumas pessoas que possuem, por exemplo, refluxo, elas não vão conseguir grandes volumes, né? Tem pessoas que não conseguem ingerir grandes volumes e isso também é contraindicado, principalmente próximo às refeições, tá? Então, assim, não sendo a questão, se isso for nos intervalos, se você não sofre com refluxo, ou se você não tem nenhuma intercorrência que a gente precisa fazer controle de ingestão de líquidos, por exemplo, numa doença renal, numa doença cardíaca específica, que a gente precisa fazer esse controle, eu não vejo problema, até porque você está repondo muitas vezes o que você perdeu nessa atividade física, tá? E lembrando que a hidratação é fundamental. Se você não sente desconforto com essa quantidade de líquido que você toma, não vejo problema, tá? Isabel, eu tenho um neto que pesa 32 quilos e ele tem 7 anos de idade. Eu quero saber se é normal esse peso dele. Deixa eu fazer a conta. Então, assim, 32 quilos, 7 anos. Para ter 32 quilos com 7 anos, é uma criança que tem um excessozinho de peso. Eu não vou nem fazer aqui a conta, mas a gente precisaria também entender a altura desse paciente. Algumas diretrizes que a gente usa para fazer diagnóstico de sobrepeso, obesidade, normalidade para a criança vai muito de curvas, né? Eu não sei se vocês lembram lá no cartãozinho da criança, a gente tem curvas, tá? Então, aquela curva, se a gente ficar muito forinha da curva, do nível de normalidade, a gente tem um excesso de peso e tem uma obesidade. Mas muitas vezes, ou a criança é muito alta, né? Ou se a criança for mais baixinha, isso também vai implicar. Eu gosto sempre de confrontar com a altura da criança, peso e altura, não só peso e idade, tá? Porque às vezes a criança é muito alta e se ela for muito baixinha, ainda piora a situação, né? Em relação a esse peso. Mas assim, é um excesso de peso, tá? Eu não fiz o cálculo ainda, mas aqui na minha cabecinha já é um excesso de peso, tá? Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu estou escutando ela falar. Essa médica, ela é muito boa. Eu tenho artrite nos ossos, eu tenho muita inflamação nos ossos, eu tomo colchicina, aquele remédio. Já tomei várias qualidades de remédio. Eu também tenho perca de sono, eu tive Covid, tenho uma enxaqueca muito crônica, muito forte. Tem dia que eu não durmo. Pois é, aí a gente com dor mesmo não dorme não. E até porque que eu não tomo todo dia, porque senão se tomar direto a pessoa até se intoxica com remédio. Vê o que ela diz aí. Linda aqui do Recreio. Um abraço, linda, e aí? Ei, um abraço e obrigada aí. Gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu não sou médica, assim, só para justificar o que eu vou dizer. Eu sou nutricionista e eu não trabalho com orientação de medicação, tá? Mas eu queria deixar claro aqui para vocês que o remédio, ele exerce uma importância muito grande, tá? Para as pessoas. Então, assim, que vocês entendam que o receptor da dor no nosso corpo é o mesmo receptor, por exemplo, que causa depressão, né? De substâncias. Então, assim, quando uma medicação, principalmente em pessoas que têm um índice de dor crônica, que tem dor crônica e generalizada, ela precisa fazer, sim, uso da medicação. Por quê? Porque você vai estar tratando as duas coisas e vai estar melhorando o seu sono, tá? Então, assim, pessoas que sentem dor, elas têm uma facilidade muito grande a também, né, ter estados depressivos. Então, assim, ela precisa, sim, fazer esse tratamento da forma correta, assim como foi orientado pelo médico, né? Não é aquela história de dizer um dia sim, 2 não, 3 não, né? Quando soma no mês, você não tomou quase nada. E aí esse tratamento não foi eficaz. Então, a gente precisa, sim, fazer um tratamento multiprofissional, com a orientação médica, com a orientação nutricional, para que isso aí funcione de forma adequada, tá certo? Então, um não funciona muitas vezes sem o outro, porque você toma a medicação para tratar aquele sintoma que você tem, seja de dor, né? Ou a falta de sono, e você precisa tratar o outro lado também da questão da alimentação para a gente modular muita coisa no seu corpo. E sem esquecer da atividade física, que a gente também precisa, né? Fortalecer essa musculatura para reduzir essa dor, tá certo? Tem mais perguntas chegando, bom dia. Marcos, meu amigo, pergunta aí a doutora, pessoa com 1,75 m de altura, qual é o peso normal para ser? Obrigado, meu amigo.
Um abraço, meu Deixa eu amigo. fazer 1,75 m de altura. Qual o peso ideal? Deixa eu fazer aqui, Marcos. Então, a gente tem... a gente tem o IMC, que é um cálculozinho que a gente faz para controle de peso. Só que ele não é tão eficaz para pessoas que praticam muita atividade física, porque o IMC vai dar mais alto, que o músculo pesa muito mais. Então, não é tão assim fidedigno. Mas, no geral, a gente usa uma faixa de peso bem extensa para a normalidade. Tá? Então, assim, o peso máximo seria 76 quilos nesse caso, por volta de 76,5. Tá? A gente usa uma faixa de peso. E aí eu vou fazer a outra. O máximo 76. Geraldinho já está ali com a calculadora na mão já. Para fazer o dele. E o mínimo seria por volta de 57, 58. Então, só para vocês terem ideia como a faixa de peso é muito grande, né? E aí vai muito de como o paciente, ele se sente bem. Eu não gosto muito de usar extremos, eu gosto muito de usar médias. Então, assim, é muito complicado a gente estar dizendo assim, uma vez que eu não sei o paciente, não sei a composição corporal do paciente, mas geralmente no IMC o que se joga é isso aqui. Tá? Agora, por exemplo, existe um limite tolerável? Eu tenho 1,70 m, por exemplo, né? Por esse cálculo aí, o peso para mim ideal seria 70 quilos, né? Só que eu acho que com 70 quilos eu me sentiria muito magro, né? Existe um limite que é tolerável, por exemplo? Pronto, Marcos. Pelo IMC, o seu peso máximo seria 72, tá? Pelo IMC. Mas aí a gente poderia entender assim, mas ele tem uma composição de massa magra muito boa. Então, essa massa magra, ela iria pesar mais, tá? Então, é bem diferente. Se você tem corpos diferentes com o mesmo peso e a mesma altura, tá? Com a mesma altura, você pode... Com a mesma altura, você pode ter corpos totalmente diferentes, dependendo da composição corporal, tá? Isso aí, se caso você construa muita massa muscular, você vai ter um peso mais elevado. Você sempre reclama disso, né? Isabela, eu me sinto muito magro quando eu tô com 70 quilos. Então, isso vai muito da sua composição corporal também, tá? E a gente teria uma liberdade maior. E aqui no WhatsApp choveu de perguntas sobre essa questão de peso, né? O ouvinte disse que tem 84 quilos e 1,54 m. 54. Tenho que pesar quantos quilos? 1,54 m. Quase da altura de Joelma de Souza. Quase da altura de Joelma de Souza. Para ter um parâmetro aqui, para ter uma ideia mais ou menos. Seria por volta de 60. 60 quilos, no caso dela, para estar na normalidade. E lembrando que a gente tem faixas, tá, gente? A gente tem o baixo peso, a gente tem a normalidade e o sobrepeso e a obesidade. Então, no caso aqui da nossa ouvinte, ela está... desculpa, a sensibilidade está um pouco obesa, né? Tem um excesso de peso. Excesso de peso, então, né? Exatamente. A gente tem muitos... Depois dessa pandemia, Marcos, eu queria até abrir essa questão. Depois da pandemia, tem crescido muito o número de pessoas com sobrepeso e obesidade. E se a gente for analisar, eu também trabalho no SUS, né, em outro município, e o que eu venho observando é que muitas vezes as pessoas não procuram um profissional nutricionista para redução de peso. Eles vão na unidade muito para outras questões. Eles vão para o médico para outras questões. Eles vão para uma hipertensão, um diabetes. E a gente começa a observar que essas pessoas que procuram os serviços de médicos, por exemplo, são pessoas que precisam também tratar a questão do peso, que muitas vezes uma coisa está relacionada à outra. Quando você reduz o peso, você melhora muito as outras questões. Mas elas não procuram. E cada vez mais a gente observa pessoas com mais excesso de peso, principalmente depois desse isolamento. Depois da pandemia não, né? Que a gente ainda está. Mas assim, depois do isolamento social, isso se agravou muito. Não só a obesidade, mas as outras todas as questões. E aí é o ponto que a gente deve parar e dizer assim, gente... Vamos tentar cuidar um pouquinho da saúde. A gente já tem uma liberdade de fazer uma caminhada ao ar livre, né? Hoje em dia, graças a Deus que antes também a gente estava proibido. E a gente tem condições também de estar mudando um pouquinho a alimentação, fazer umas escolhas mais corretas. E lembrando, eu sei que hoje supermercado está uma coisa que é uma barbaridade, né? Os preços de tudo subindo muito. E principalmente os alimentos industrializados. Então vamos procurar os alimentos mais naturais, tá? Isabelle, obrigado pela sua participação. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Obrigada, Marcos, mais uma vez, né? Mais uma segunda. E vocês me encontram na Galeria Malvina, em frente à Prefeitura Municipal, na sala 204, tá? Um primeiro andar. Lá na galeria tem acesso para as pessoas que não puderem subir escadas, tá? E o telefone para contato é 9604-0655.
E o Instagram, nutricionista.isabelle, com 2 L's. Obrigado pela sua participação. Obrigada, gente. Boa semana. 7h29.